Juntos pela Educação. Esse é o nosso canal no YouTube, Edu.ação. Eu sou a Fernanda. Hoje falaremos sobre o planejamento, não somente aquele planejamento escolar, porém o planejamento que utilizamos no nosso dia a dia, fora da escola, enquanto pais, enquanto alunos, enquanto profissionais. Olá, eu sou a Maria Emília e como a Fernanda disse, hoje estaremos abordando a temática de planejamento. Bem, e o que é o planejamento? A gente fala muito de planejamento em todos os sentidos, desde as nossas ações cotidianas, a nossa rotina, e também se estendendo ao trabalho. E aqui nós vamos falar um pouco da escola, então, nesse primeiro momento. Bom, o planejamento, ele vai desde uma prática reflexiva, certo? Até o processo avaliativo. Ou seja, o planejamento permeia todo o processo educacional. O planejamento, o professor que está no processo de pensar a sua aula, ao passo que ele lê o PPP, porque o planejamento, Fernanda, ele envolve o PPP, o projeto político da escola, ou seja, a proposta da escola, ele envolve o currículo, ou seja, os conteúdos da série, né? Ele envolve a formação desse professor, o domínio de conteúdo e os saberes pedagógicos, né? Então, quando nós falamos do planejamento, nós falamos que desde o momento que o professor lê o PPP e ele assume uma determinada sala de aula, ele vai pegar o currículo daquela sala, ele vai sentar, ele vai refletir sobre aquilo, ele vai executar isso no papel, levando em consideração, Fernanda, a realidade, o perfil de turma, de idade. Realizando uma sondagem pedagógica, que é quando o professor entra em sala e tem que ter um conhecimento prévio da realidade da sua turma e da individualidade de cada aluno. De cada aluno, para poder atender. Até porque o planejamento, né, Fernanda, nós sabemos que ele deve ser flexível. Tem que ser flexível. É como você falou, o professor vai fazer uma sondagem contínua, né? Exatamente. Porque ao passo que o conhecimento vai sendo trabalhado, os conteúdos com os alunos, eles evoluem, né? Ao passo que acontecem determinadas situações em sala de aula, existem determinadas reações, então a sondagem ela deve ser feita de forma contínua e sempre guiada pelo processo reflexivo, porque o professor deve ser um agente ativo da reflexão. Isso mesmo. O que está dando certo? Né? O que eu preciso rever? O que eu preciso replanejar? Replanejar, melhorar, modificar e até a própria questão da criatividade. Planejamento exige criatividade, bom senso, conhecimento, domínio de conteúdo. Que você estará explicando, ensinando, o conteúdo que você estará transmitindo. Não adianta o seu planejamento ser magnífico, maravilhoso e eficaz e perfeito se você não tem conhecimento prévio do que você vai estar passando. Aí o teu planejamento já vai por água abaixo. Já vai por água abaixo. E esse conhecimento, ele é mediado pelas metodologias. Isso mesmo. São diferentes metodologias que podem ser aplicadas, que podem mediar esse processo de conhecimento, né? O professor, enquanto esse mediador que vai se utilizar das metodologias, a partir da sondagem, percebe qual metodologia fica mais plausível para uma turma, para um perfil coerente com uma certa idade. Até porque o planejamento ele tem que ser flexível, ele tem que ser objetivo. Ele tem que ter funcionalidade. Ele tem que estar de acordo com a realidade da turma que eu estarei entrando. E o planejamento nada mais é do que a coerência entre as ações e os propósitos. O Celso Vasconcelos, que é um filósofo, pedagogo, doutor em educação e especialista em planejamento escolar, ele fala para nós dessas três dimensões que você acaba de mencionar, né? O planejar vai envolver, então, a questão da análise da realidade,
Quem são os alunos? Qual é o perfil de turma? Em que comunidade escolar estou inserido? Que turma é essa no sentido de faixa etária? Quais os conteúdos em que eu vou me debruçar para trabalhar? Então, essa análise de realidade que envolve a sondagem pedagógica é muito importante. Outra coisa que é muito importante que você acaba de mencionar é a questão da projeção da finalidade. Aonde eu quero chegar? Qual visualizo. É isso mesmo, é a minha avaliação. Então, eu sempre digo e coloco em sala de aula, como, né, já relatamos, eu trabalho com formação docente, especificamente na disciplina de didática. Eu sempre coloco que nós temos alguns passos para a gente elaborar um planejamento. Primeiro deles, eu preciso saber o que eu vou ensinar, que seria o conteúdo. Depois, como eu vou ensinar? A estratégia. A estratégia. Para que eu vou ensinar? São os objetivos. Né? Quais são, os recursos didáticos, os materiais que serão utilizados. E o final é o resultado, que é a avaliação. Não estamos aqui falando de avaliação prova. Não. Não necessariamente. Porque neste momento nós precisamos perceber em sala de aula se o meu planejamento está de acordo com a realidade, se ele é flexível, porque imprevistos acontecem. De repente, uma criança naquele dia chega mais sensível, ou não quer ficar na escola, você atrasa para iniciar as atividades e você precisa rever todo o seu planejamento em questão de 5 minutos. Né? Aí entra a criatividade. Eu sempre digo, Maria Emília, que o bom professor, ele tem que ter 3 características. A primeira delas, conhecimento. A segunda delas é afetividade. E a terceira, gente, é empatia. São 3 características que eu acho imprescindíveis para o bom professor. E que estão no pilar do planejamento. O professor que reúne essas 3 características, ao fazer o seu planejamento, certamente terá mais coerência e até facilidade, porque desde a questão da sondagem pedagógica, né, do seu planejamento lá com a análise da realidade, até a questão de aonde quer chegar, qual é o meu objetivo, aonde quero chegar com esses alunos na questão de conteúdo, lembrando-se, sempre fazendo essa lembrança, esse adendo, com flexibilidade, porque muitas vezes o caminho para chegar nesse... Precisa de um desvio. Precisa de desvios, que são justamente essas características da própria realidade, né? Qualquer situação que fuja do comum, qualquer inesperado em sala de aula pode fazer com que você desvie, como você colocou, a criatividade. E saber que mais adiante eu vou avaliar esses alunos, não necessariamente com provas, mas não é um processo que a gente vai recolher lá no final uma prova, como se fosse uma poupança, como dizia Paulo Freire, que a gente vai depositando conhecimento e chega lá no final eu vou sacar esse saldo. De forma alguma, eu vou fazendo a avaliação processualmente, olhando o processo. Gradativa, passo a passo, estruturando, organizando, observando. Por isso a importância da reflexão, porque ao momento que eu vou avançando nessa avaliação, nessa observação atenta, eu percebo aonde eu devo intervir, o que deve ser melhorado, para que lá no final, então, o processo chegue com aquilo que nós esperamos. Que ele seja que os objetivos sejam alcançados, né? E um processo educativo, um processo de ensino e aprendizagem feliz, eficiente, aonde, se atingindo os objetivos, ambas as partes cumprem com o seu papel em equilíbrio. E saiam ganhando. Porque qual é o objetivo? A partir do momento que eu tenho um planejamento escolar a cumprir, a organizar, a estruturar, eu conheço a turma, eu vou sair ganhando enquanto profissional e o meu aluno vai sair ganhando. Desde que tenha amorosidade, afetividade e empatia, certo? Isso a gente não pode esquecer. A gente, quando fala de planejamento, geralmente nos vem à cabeça, para nós da educação ou não, escola. Mas o planejamento, ele faz parte do cotidiano nosso diário. Isso. Quando eu acordo, eu mentalizo. Hoje eu tenho isso, 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 e você vai organizando, porque você sabe as atividades que você tem para cumprir naquele dia. Mas imprevistos acontecem também. Imprevistos acontecem também. De repente, um telefonema de alguém que não está passando bem, ou o carro estraga.
Isso. E aí entra a questão da flexibilidade no planejamento E da do nosso reorganização. cotidiano. Por isso que é importante, Fernanda, nesse aspecto, não são só os adultos que se planejam. Não. É claro que nós temos consciência do ato de planejamento. Agora, nós podemos trabalhar isso com as nossas crianças. Desde pequenininhos. Não deixar para a escola ensinar. Não, a rotina, depois que come, tem que escovar os dentes. Isso é planejamento, isso é organização. Esse tipo de atividade que compreende um planejamento, seja escolar ou não, estando dentro de plano de ensino, de plano de aula, de planejamento anual, bimestral, semestral, depende da realidade de cada escola, Sim. como a escola propõe isso. Isso. Na vida e na escola faz com que nós consigamos evoluir. Isso. Porque a organização e o conhecimento levam o ser humano a evoluir. E assim, na escola, temos alunos aprendendo, professores se dedicando, equilíbrio nessa relação de ensino e aprendizagem, alunos mais felizes, professores mais realizados. Em casa, um bom planejamento, tem uma família organizada, com uma rotina estabilizada, claro, contando que podemos ter imprevistos, mas também um clima instaurado de tranquilidade. De harmonia e de muita amorosidade. Finalizamos por aqui. Esperamos que tenhamos ajudado vocês. E também em relação a planos de aula, Fernanda, lembra-se que a gente falou? Vamos deixar algumas dicas também num próximo vídeo. Até mais. Até mais!